Muito boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Quinta-feira, 19 horas, ponto de encontro com César de Aquino. Sou eu. Aqui estamos. Quinta-feira, dia 12 de setembro de 2024, o nosso ponto de encontro com César de Aquino, de número 15. Aê, muito bem, hein? Que coisa maravilhosa. Seja muito bem-vindo. Vem comigo. Nosso programa da quinta-feira à noite. Nosso programa das quintas-feiras à noite. Que beleza, hein? Muito bem. Como sempre, de fundo nosso jazz. Papo de gente grande, música de gente grande. Aí, seja bem-vindo. Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo, Tony, meu amigo. Aí, que coisa boa. Tony, meu amigo, de longe, lá de Campinas. Muito bom. Vou estar chegando aí em Campinas amanhã, Tony. Vou estar participando aí de um treinamento. Vou fazer parte de um time de treinadores de programação neurolinguística. Vou estar em Campinas esse final de semana. É isso aí, muito bem. Quinta-feira, dia 12 de setembro de 2024. Nosso ponto de encontro de número 15. Graças a Deus, graças a Deus. Maravilhosamente bem. Nosso encontro de quinta-feira à noite. Isso aí, coisa boa. Hoje tem muito assunto pra gente conversar, hein? Hoje tem bastante assunto pra gente conversar. Quero apresentar para vocês, quero apresentar nessa nossa conversa de hoje o 8º hábito, né? A gente tem conversado aí nos últimos dias, sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Temos conversado aí sobre os 7 hábitos, né? 7 práticas, 7 hábitos, né? Para a gente poder se tornar melhor, para a gente se tornar mais produtivo, se tornar mais competitivo, né? Mais organizado, mais concentrado, mais focado, sabendo exatamente o que precisa de fazer, não é? Então esses 7 hábitos, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, batizado aí no livro do Steve Covey, né? Escrito lá em 1989, foi best-seller por muito tempo. Ficou lá nos 10, né? Ficou lá no primeiro lugar dos 10 livros mais vendidos, mais lidos da Exame, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes é uma leitura obrigatória, leitura que precisa de estar sempre na ponta da língua nossa, não é isso? É um livro de cabeceira, livro de diretoria e livro cabeceira. E depois, lá em 2004, Steve Covey, antes do seu falecimento, Steve Covey coloca no mercado o 8º hábito das pessoas altamente eficazes, né? Um livro também de um mergulho profundo em muita coisa boa, muita riqueza de informação também. O 8º hábito que complementa, que fecha, que junta, né, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então hoje, nosso assunto aqui no nosso bate-papo
o nosso ponto de encontro é a gente conversar, né, fazer um fechamento aí dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes e já inserir, né, uma discussão aí sobre o 8º hábito, para depois então nós entrarmos na sequência, né, depois a gente entrar aí na sequência, falarmos mais sobre inteligência emocional, né? São assuntos de extrema importância hoje em dia. São assuntos de muita importância hoje em dia para que a gente possa ser realmente melhor, para que a gente possa ganhar produtividade, para que a gente possa aproveitar melhor o nosso tempo, para que a gente possa estar vivenciando tanto a vida pessoal como a vida profissional, estarmos sob o controle nosso, né? Nós precisamos de ter controle sobre a nossa vida pessoal, controle sobre a nossa vida, né, sobre a nossa vida profissional, não é? Então, quando a gente desenvolve hábitos eficazes, nós passamos a estar melhor, né, no nosso dia a dia. Nós passamos a ter mais controle do nosso dia a dia, não é? Apesar de que a gente não controla tudo, existem muitas questões à nossa volta que são incontroláveis, não é? Então nós precisamos de um plano, nós precisamos de uma rotina, nós precisamos de certas atividades, nós precisamos de desenvolver certos hábitos na vida da gente, para que a gente não seja pego de surpresa, para que a gente não seja pego de calça curta, né? Pelas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. Desafios sempre existirão. Os desafios sempre existirão, né? Eu tenho desenvolvido agora a mentoria 360 graus, o ser 360 graus, né? Então, o que é ser uma pessoa, né? O que é ser um profissional 360 graus? Ser um profissional 360 graus é você saber exatamente como você é, como é que você funciona, não é? Você ter poder disso, você ter poder do seu autoconhecimento. Você entender como é que você funciona, você saber qual é o seu perfil comportamental, você entender como é que você se comunica, não é? Você saber como se comunicar melhor com você mesmo para você se comunicar melhor com o outro. Você ter um plano de ação, você ter um plano de navegação no seu dia a dia, da sua vida pessoal, da sua vida profissional. É importante que você tenha, né, um mapa, né? Como é que funciona o seu mapa? Como é que funciona o seu mapa pessoal? O seu mapa pessoal está ligado para todas as direções? Você tem a sua bússola apontada para o norte verdadeiro? Você tem a sua bússola muito bem apontada para o seu mapa? O seu mapa está muito bem desenhado? Não é? Ou o seu mapa tá sem direção de navegação, não é? Você sabe ler o seu mapa? Você sabe entender o seu mapa de navegação? Então essas coisas são importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Para que você se torne mais produtivo. Não é exatamente isso que as pessoas querem ser hoje em dia. Elas não querem ser mais produtivas, elas não querem ser mais talentosas, elas não querem ganhar mais dinheiro, elas não querem ter mais sucesso, elas não querem alcançar um nível de vida melhor. Todas as pessoas querem isso, mas não sabem exatamente o que fazer, não sabem exatamente como colocar isso em prática, não é? Então, trabalhar o ser 360 graus é exatamente isso. Trabalhar o ser 60 graus é, primeiramente, você saber como você funciona. Segundo, você entender o seu mapa, saber fazer a leitura do seu mapa. Se o seu mapa não está muito bem desenhado, você desenhar um mapa de navegação. Você entender exatamente para onde está apontada a sua bússola. Você tem uma bússola, né? Tem muitos que não sabem o seu norte. Tem muitas pessoas que não sabem qual é o seu propósito. Tem muitas pessoas, eu encontro muitos gestores, encontro muitos empresários que se veem perdidos, sem saber o que fazer com o que tem para fazer, não é? Então, nas suas atitudes, e aí o que a gente precisa de fazer? Direcionar essas pessoas, direcionar esses empresários, esses empreendedores, direcionar esses gestores, não é? Para que eles possam ter foco,
que é outra questão, outro elemento importante que nós trazemos na nossa mentoria, 360 graus, não é? Então, tudo isso são elementos extremamente importantes, construir o seu plano de desenvolvimento individual, não é? Você trabalhar a sua gestão emocional, a gestão das suas emoções, você entender das suas emoções. Qual é a sua emoção central? Qual é a emoção que controla você, não é? Você age por meio de qual, através de qual emoção? Qual é a emoção que vai te conduzir para as suas decisões, não é? Então, qual é a sua emoção central, não é assim? Aonde que ela está instalada, não é? Então, usar de maneira inteligente as suas emoções também é um elemento extremamente importante e nós trazemos ela para o centro do ser 360 graus. É isso? Então, é exatamente isso, né? Trabalhar a nossa mentoria de 360 graus é colocar você no centro, colocar você exatamente na posição que você precisa de estar para que você possa, então, ter uma visão da sua navegação, para que você possa ter uma boa visão, você ter uma boa leitura, né, do seu caminho, da sua jornada, sabendo exatamente para onde você vai, sabendo exatamente o que fazer quando precisa de fazer, saber exatamente o que precisa de ser feito, não é? Então, esse é o nosso trabalho da mentoria de 360 graus, né? Então, esses elementos que nós estamos vendo aqui no nosso ponto de encontro são elementos importantes que vão se juntando para que a gente possa navegar, né? Para que a gente possa, então, construindo esse mapa, né? Para que você possa, então, navegar de maneira tranquila, né? Hoje, principalmente nos tempos atuais, nós navegamos em águas tortuosas, nós navegamos em águas, né, muito tortuosas, em águas revoltas, não é? Hoje nós navegamos muito, né, nesse meio conflituoso, não é assim? E muitas das vezes você que precisa de tomar uma decisão, quer às vezes mudar, né, fazer uma mudança de rota, às vezes você está querendo mudar a sua estratégia de carreira, não é? Você também precisa desse modelo, você também precisa desse movimento na sua vida, você precisa de entender, não é, como é que funciona isso dentro de você. Então, tudo isso é extremamente importante, todos esses elementos são extremamente importantes para que você possa fazer uma boa navegação, para que você possa, então, desenhar bem o seu mapa, né? Essa é a nossa linha de conduta aí para o nosso ponto de encontro de hoje. Então vamos lá, vem comigo, daqui a pouco nós vamos entrar aqui e fazer um fechamento, né, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes e já vamos introduzir aí o 8º hábito, né? O que será o 8º hábito? Muito bem, sejam muito bem-vindos aí, Tony, Amanda, minha amada. José Caras, meu amigo, que coisa boa você tá por aqui, bom te ver. Valeu, meu irmão, que coisa boa te ver por aqui. Show de bola. José Caras, meu amigo, grande repórter de paz. Samuca, meu amigo, meu irmão, Samuca. E aí, Samuca, como é que tá a campanha, meu amigo? Pegando fogo ou não? E aí? Que coisa boa! Tomara que esteja indo tudo bem, hein, Samuca? É isso aí. Show de bola. Pé na estrada, né, Samuca? Tem que gastar sola, não é isso? Sola de sapato. Muito bom, muito bom. Candidato a vereador pelo Partido Novo. É isso aí, gente nova na área, hein, gente? Chegando lá pro Legislativo. Esse eu confio. É isso aí, que coisa boa, muito bom. Sejam muito bem-vindos.
Tony, lá de Campinas. Coisa boa, Amanda, minha querida amada Amanda, lá de Piuí. Sejam muito bem-vindos todos aí. Momento agora, manda esse link para a turma de vocês aí, gente. Faz contato aí. Chama os convidados aí, chama os amigos, chama a sua equipe. Agora é hora da gente começar a alinhar, né? Agora é hora da gente começar a alinhar a nossa equipe. Chama o Zé Carlos, o Zé, chama, que gratidão, meu nome. Ô Zé, chama a sua equipe lá para assistir, ó, né? Chama a equipe da TV aí para assistir os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. O Zé, eu tenho certeza que o Zé quer a sua equipe cada vez mais produtiva, não é? Tenho certeza absoluta. E treinando os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, você vai tornar a sua equipe produtiva. Vocês vão produzir mais, né, com mais eficácia e com mais eficiência. Não é isso? Show de bola. Show de bola. Vamos lá. Muito bem, então nesses últimos programas, né, esses últimos programas nossos, a gente tem visto então sobre os 7 hábitos, como eu tinha dito, não é? Muito bem, no nosso último encontro, eu ainda chamo de aula, né? Na nossa última aula, eu fiz um paralelo dos 7 hábitos, ok? Eu fiz um paralelo dos 7 hábitos, né? A gente juntando qual é o elemento central dos 7 hábitos e qual deve ser a sua forma de pensar a respeito dele. Ou então, o que esses hábitos levam a gente a pensar, não é? Então, muito bem, quais são os 7 hábitos? Vamos lá, vamos lembrar dos 7 hábitos. Primeiro hábito, proatividade, seja proativo. Segundo hábito, tenha um objetivo em mente. Terceiro hábito, primeiro as primeiras coisas. Quarto hábito, pense ganha-ganha. Quinto hábito, compreenda para ser compreendido. Sexto hábito, crie sinergia com quem está em volta. Sétimo hábito, afine o instrumento. Ou seja, esteja sempre revendo cada um destes hábitos, não é? Eu já sugeri isso algumas vezes, sugiro para você pegar esses 7 hábitos e treiná-lo efetivamente, rigorosamente, regularmente. Treine esses hábitos. Pegue um hábito por semana e treine esses hábitos, né? Comece a colocá-los na sua vida, comece a colocá-los efetivamente na sua vida para eles poderem gerar resultado para você. Então nada mais precisa fazer do que você então treinar esses hábitos, não é? E aí colocar ele em prática verdadeiramente. E aí qual que é a minha sugestão? Tira para cada um desses hábitos 7 dias. Você vai levar as 7 semanas para você poder treinar cada um desses hábitos. Primeira semana você vai treinar o primeiro hábito, seja proativo. Segunda semana você vai treinar o segundo hábito, não é? O segundo hábito, tenha sempre um objetivo em mente. Terceira semana você vai treinar o terceiro hábito, as primeiras coisas. Depois o quarto hábito. A quarta semana você vai treinar o quarto hábito, pense ganha-ganha. Quinta semana você vai treinar o quinto hábito, compreenda para ser compreendido. Sexta semana você vai treinar o sexto hábito, crie sinergia. E na sétima semana você vai rever os 6 primeiros hábitos, não é? Ou seja, afine o instrumento. Agora, é claro que a cada semana você vai praticar ele acumulativamente, não é assim? Então veja, na primeira semana você vai ser proativo, na segunda semana você já instalou em você, no seu software, né? Você já instalou em você o primeiro hábito, o seja proativo. Então, junto com a segunda semana, não é, que é ter um objetivo em mente, e assim sucessivamente. Daqui a pouco você está com os hábitos realmente instalados em você, construídos em você. E aí então é praticar, não é isso? Então eu já tinha feito essa sugestão para você, né, para você poder ir colocando isso de maneira tranquila na sua vida, não é? Então 7 dias é um bom período, 7 dias, uma semana é um bom tempo para você poder ir treinando, né, cada um desses hábitos na sua vida, não é isso?
E aí então eu tinha feito esse paralelo, né? Qual que é o ponto central desses hábitos, né? Qual que é o ponto central do primeiro hábito, o seja proativo? O ponto central desse hábito é a iniciativa. Ser proativo, né? O que é o ser proativo? Proativo é você saber o que precisa de ser feito e fazer o que precisa de ser feito sem você ser exigido para isso. Ok? Então, qual que é o ponto central? Qual que é o elemento central do ser proativo? É você ter sempre iniciativa para fazer as coisas. Saiba o que precisa de ser feito e faça. E isso nós tínhamos comentado também, não tem a ver com motivação, isso tem a ver com disciplina. Às vezes você precisa de fazer alguma coisa. Não é que você talvez não goste tanto de fazer. Eu dei o exemplo no meu caso, não é? Eu não gosto de acordar de manhã cedo, eu não gosto de acordar cedo, eu acordo às 5 horas da manhã para fazer minha meditação, para fazer as minhas orações, fazer o meu planejamento do dia e para começar o meu dia, para começar então as minhas atividades, não é? Fazer atividade física principalmente, não é isso? Então assim, César, você adora, você acorda motivado, energia às 5 horas da manhã? De jeito nenhum. Acordo porque eu tenho que fazer esse esforço mesmo para me poder tirar da cama, para me poder caminhar. Então isso não tem a ver com motivação, isso tem a ver com disciplina. Motivação, é claro que depois que cria um hábito e aí você passa a ter prazer a respeito disso, não é? Aí ela começa então a brotar de dentro para fora, que é o que é motivação. O que é motivação? Motivação vem da palavra latina, né, movere, que é um movimento de dentro para fora. E aí então depois que vira um hábito, isso então passa a ser, né, mais prazeroso você fazer. Tanto que o corpo começa até a sentir falta se você não faz. Não é assim? Então, ser proativo, fazer o que precisa de ser feito. Segundo hábito, então o elemento central é a iniciativa. E qual que é o que ele leva? Ele leva para uma forma de pensar, não é? Qual que é a forma de pensar desse primeiro hábito? Determinação. Você precisa de determinar isso para você. Então, te leva para o mindset, te leva para uma forma de pensar, de ser uma pessoa mais determinada. Você precisa de determinar o que precisa ser feito. Segundo hábito, tem um objetivo em mente. Qual que é a questão central? Qual que é o elemento central do tem um objetivo em mente? O elemento central de ter um objetivo em mente é você saber o que vai acontecer no futuro. É você ter então uma visão do futuro. E te leva para uma forma de pensar, de que forma? Te leva para uma forma de pensar para você poder ter foco. Quando nós temos foco na nossa vida, não é? Nós precisamos de primeiramente aprender a dizer não para algumas coisas, não é? Quando nós temos foco, nós não deixamos que a nossa mente se disperse. Então você ter um objetivo, você ter uma visão, né, do que precisa de fazer, do que vai acontecer, do objetivo, do lugar onde você quer chegar, não é? Do alvo que você quer alcançar. Então quando você tem isso em mente, não é? Você passa a ter uma visão de futuro, você precisa de colocar foco naquilo. Você precisa de apontar o seu norte, apontar a sua bússola para aquilo que precisa de ser feito. Então você começa a olhar isso na sua frente, tendo foco, exercitando isso para acontecer. Quando nós não temos objetivos a serem alcançados, a gente deixa a vida ir acontecendo. Agora, quando eu coloco um objetivo, eu coloco uma meta para ser alcançada, eu preciso então de estar sempre percorrendo na direção daquela meta, daquele objetivo. Isso também precisa de se tornar um hábito, não é? Isso precisa de estar também cravado no nosso dia a dia, nas nossas atividades, nas nossas tarefas diárias. Não é assim? Então, o segundo hábito, para ser construído, tenha sempre um objetivo. Sempre trace objetivos na sua vida. Objetivos de curto, médio e longo prazo, não é? Dentro desse objetivo, trace as suas metas. Dentro das metas, trace as suas ações. Dentro das ações, as suas tarefas diárias. Ou seja, realmente construa um mapa, construa um plano de navegação para você poder ter a sua vida muito bem alinhada. E isso nos traz
Foco na nossa vida, foco na vida pessoal, foco na sua vida profissional, não é? E isso nos ajuda a caminhar de maneira reta, de maneira a conduzir a nossa existência. Conduzir a nossa existência por um caminho, não é? Onde nós podemos ter um determinado controle, onde nós podemos caminhar na direção de algo que realmente nós sabemos para onde vai acontecer, para onde nós vamos chegar e o que pode vir a acontecer. É claro, tem intempéries, tem desafios, tem montanhas para serem vencidas? É claro que tem. Isso não vai desonerar nisso. Você ter um objetivo em mente, não fique tranquilo. Você ter um objetivo em mente, ter um foco, não significa que a sua vida vai mudar, que a sua vida vai ficar feliz, que os desafios não vão acontecer mais, muito antes, pelo contrário. Agora, você vai ter mais lucidez, você vai estar mais atento para aquilo que está acontecendo. Você vai ter mais lucidez para as coisas que estão acontecendo, para o caminho que vai ser, que você está se direcionando, não é? Então, a sua vida profissional, a sua vida pessoal, você vai ter mais lucidez, você vai estar mais desperto para isso. O terceiro hábito, primeiro as primeiras coisas, não é? Então, qual é o elemento central para esse terceiro hábito? Execução. O elemento central de você traçar prioridades, de você desenhar prioridades na sua vida, não é? Então, observe só, proatividade. Saber o que precisa de ser feito e fazer o que precisa de ser feito antes de você ser exigido para isso. Agora, quando você sabe o que precisa de ser feito, então você traça um objetivo. Qual é o objetivo que você quer alcançar? No objetivo, você traça então as prioridades. Primeiro, as primeiras coisas. Qual é a prioridade? Qual é a minha tarefa principal? Qual é a minha meta principal que eu preciso de executar, que eu preciso de agir, né? Que eu preciso de criar uma ação em torno daquilo para que eu alcance então o objetivo, para que eu então faça o que precisa de ser feito. Percebe que são os três primeiros hábitos, ele tem muito a ver com o seu autodomínio. Os três primeiros hábitos, eles têm a ver exatamente com o seu autodomínio. Você se dominar. Você saber como é que você funciona. Você saber exatamente o que precisa de ser feito. Então, são os três primeiros hábitos. Tudo isso muito bem desenhado, tudo isso muito bem treinado, tudo isso muito bem executado, para que você possa realmente alcançar aquilo que precisa de ser alcançado. Então, isso precisa de estar materializado, precisa de estar num caderno, precisa de estar numa planilha, não é? Precisa de estar escrito para que você possa ver isso todos os dias, pregado na parede, pregado no post-it no seu computador, colocado, alinhado, desenhado ali, escrito ali no seu bloco de notas do celular, não é? Você precisa de estar vendo isso todos os dias, para que a sua mente crie condições, crie elementos, não é? Para que a sua forma de pensar crie substâncias lá no seu cérebro de maneira neural, para que você então comece a colocar isso em prática. Então, os três primeiros hábitos, eles têm a ver com o seu autodomínio. Perceberam? Entenderam? Conseguiram vislumbrar? Conseguiram visualizar isso? Os três primeiros hábitos têm muito a ver, né? Tem muito a ver com essa conexão. E aí nós entramos então nos três outros hábitos, né? Quais são os três outros hábitos? O quarto, o quinto e o sexto hábito. O quarto hábito, né? O quarto hábito, pense e ganha-ganha. Pense e ganha-ganha. Qual é o elemento central do pense e ganha-ganha? Você ter um entendimento, você ter um respeito mútuo com a outra pessoa, com quem você está conversando, com quem você está negociando, com quem você está trabalhando, com a sua equipe. Pensar ganha-ganha é você ter esse respeito mútuo com seu interlocutor, com aquele que está à sua volta. E qual que é, para onde leva o mindset, não é? O mindset disso é que você possa ter uma riqueza em torno daquilo que está acontecendo, ou em torno daquela negociação que você precisa de fazer, ou então daquilo que você precisa de executar, ou então em torno do seu mapa, em torno do seu plano. Pensar ganha-ganha com o seu time, pensar ganha-ganha com o seu interlocutor, é você criar essa condição para que aquilo que você vai fazer, o ganho que você vai ter, que os outros também possam ganhar juntamente disso, não é? Então, esse é o quarto hábito. Quinto hábito. O quinto hábito, você
compreender antes de ser compreendido. Né? Então você entender o outro para que o outro possa te entender. Não é assim? Então observe, esse hábito também ele tem a ver com o outro. Qual que é o elemento central? É o entendimento mútuo. Se o pensamento ganha-ganha é um elemento, traz um elemento central de respeito, o compreender antes de ser compreendido, ele traz um elemento principal que é o entendimento, não é? E qual é a forma de pensar a respeito dele? Consideração. Você ter consideração com o outro. E o sexto hábito? O sexto hábito é o crie energia. Então, crie sinergia. Criar sinergia nesse ambiente é você ter um elemento central que se chama cooperação. E qual que é a forma de pensar sobre ele? Aceitar as diferenças. Então, observe, os 3 primeiros hábitos, eles têm a ver com o seu autodomínio, com o seu controle. Os 3 outros hábitos, eles têm a ver com o outro. Eles têm a ver com a sua relação com o outro. A sua relação com quem está, né, está próximo de você, com o seu ciclo de convivência. Seja em casa, seja no trabalho, seja com os amigos, seja na comunidade. Né? Ou seja, esses 3 hábitos eles têm a ver com a sua relação com as outras pessoas à sua volta. Percebe que primeiro você precisa de ter autodomínio? Percebe primeiro que você precisa de saber, né, como é que você funciona, para que você possa então saber lidar com as outras pessoas? Por isso os 7 hábitos eles são considerados hábitos de eficácia, hábitos de eficiência. E o 7º hábito? O 7º hábito, que é o afine o instrumento, que é rever todos estes hábitos continuamente, o elemento central dele é a renovação. E qual que é a forma de pensar? A forma de pensar é você ser, então, um ser íntegro. Você está completo. Não é assim? Estes são os 7 hábitos que nós tínhamos trabalhado em torno deles nos últimos programas, não é? Nos nossos últimos encontros. Então observe que trabalhar os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes são hábitos que precisam de ser colocados em prática na nossa vida para que a gente possa, então, construir essas habilidades, não é? Lembram-se da chave? Conhecimento, habilidade, atitude, valores e estratégia. Os hábitos, eles entram justamente na estratégia que eu preciso de ter para colocar o meu conhecimento, a minha habilidade, a minha atitude, os meus valores em prática, não é? Então ele entra justamente ali na nossa estratégia. Você ter hábitos eficazes, você ter hábitos de eficiência é uma estratégia, é um como fazer, não é? Você pensar em como executar aquilo que você tem de conhecimento, aquilo que você tem de habilidade, colocar a sua atitude, lembra a atitude, que é o desejo central, em prática, colocar os seus valores, os seus princípios em prática. Então, lá na estratégia, quando nós colocamos os hábitos ali na estratégia, na minha estratégia, eu preciso de ter bons hábitos e eu preciso de ter isso construído, não é? Eu preciso de ter isso muito bem construído, eu preciso de ter isso materializado, eu preciso de ter isso escrito, ou num caderno, ou numa planilha, ou num post-it, ou no meu bloco de notas no celular. Eu preciso de ter isso sempre à minha vista, para que eu possa sempre estar estudando, analisando isso, não é? Isso precisa ser de maneira profunda, não basta ser de maneira rasa. Isso precisa de realmente ser pensado, não é? Como o Eckhart Tolle fala lá no livro Poder do Agora, nós precisamos de ser um eterno observador de nós mesmos. Não é? Eu preciso de estar sempre pensando no que eu penso. Eu preciso de estar sempre colocando isso em prática, né, no meu dia a dia, no meu cotidiano. Um pouquinho mais de jazz.
Muito bem. E eu tinha prometido para vocês também, hoje, nós trazemos aqui então o 8º hábito. Não é isso? O 8º hábito. O que é o 8º hábito? Você faz ideia? O que pode ser o 8º hábito? Hein? Coloca aí para mim. Vocês que estão me acompanhando, quem está me acompanhando aí, dá um alô aí, dá um oi para mim aí, vamos colocar. Coloca aí para você, coloca aí para mim poder ter uma ideia. O que seria o 8º hábito, né? Não sei se alguém já teve oportunidade de ler, né? Se alguém já teve oportunidade de ter nas mãos aí e ler esses 2 livros, né? Que seria o 8º hábito? Para quem já estudou, para quem já esteve comigo aí, para quem está acompanhando comigo aí, não é? Todos esses hábitos, né? Os 7 hábitos. O que poderia ser o 8º hábito? Coloca aí para mim. Quem está nos acompanhando aí? Vamos dar um alô aqui, todo mundo. Vamos dar um alô aqui pro pessoal que está chegando aqui. Gente boa demais. Aí, o Tony, né? Grande Tony. Minha querida amada Amanda. Zé Carlos. Samuca, meu querido amigo Samuca. Gente boa. Vanessa Cassoli. Querida amiga e irmã, lá de São João Batista do Glória. Que satisfação tê-la aqui comigo, coisa boa. Quem mais está aqui comigo? O Aguinaldo, o grande Aguinaldo, show de bola, meu amigo. Beleza. Lá da Cadeiras Canastra. Muito bem, Ellen Rose também está aí acompanhando. Daniela Oliveira, querida Daniela, valeu. Beleza, show de bola. Quem mais aqui? Simone, beleza, Simone, tudo bem? Vanessa Paiva, Carlos Abraão, grande Carlos, beleza, seja bem-vindo. Costa Portuga, Érica, querida Érica, meu Deus do céu, quanto tempo eu não vejo essa menina. Essa menina cresceu comigo, tá lá nos States, não é? E aí, querida Érica, tudo bem? Beleza? Nós estamos chegando longe, hein? Estamos chegando lá nos States. Olha aí, que coisa boa, hein? Maravilha, cheio de gente, que coisa boa. Cheio de gente nos acompanhando aí. Coloca pra mim aí, qual é a sua opinião? Para vocês que estão aí nos acompanhando, qual é a sua opinião? O que seria o 8º hábito? O que tem a ver com o 8º hábito? O que seria? O que vocês acham? Fala para mim. Qual seria o 8º hábito? Dou-lhe uma. 8º hábito, dou-lhe 2. Vou entregar o 8º hábito. Vou entregar para vocês o 8º hábito. Queridos, o 8º hábito é você escutar, é você saber da sua voz interior. É você reconhecer dentro de você o seu autoconhecimento. É você desenvolver em você o autoconhecimento. Você desenvolver em você esse poder de você se conhecer. Uma das maiores falácias que existe é você dizer que conhece outra pessoa. Sabe por que é uma falácia? Porque nós não conhecemos a nós mesmos. Nós não nos conhecemos. O 8º hábito tem a ver com isso. O 8º hábito tem a ver com o seu autoconhecimento. Tem a ver com o que esse autoconhecimento diz para você. O que o autoconhecimento diz para você? Qual é essa voz que conversa com você dentro de você? Esse é o 8º hábito. O 8º hábito é você aprender a te ouvir. O 8º hábito é você aprender a te reconhecer. O 8º hábito é você aprender a lidar com as suas emoções. Isso é o 8º hábito.
O oitavo hábito, ele tem a ver com 4 elementos extremamente importantes dentro do autoconhecimento. Observa que lá nos 7 hábitos, os 3 primeiros hábitos, autodomínio. Os 3 outros hábitos, é um grupo de, né? O primeiro grupo dos hábitos, dos 3 primeiros hábitos, é com relação ao autodomínio. Os 3 outros hábitos é com relação a como é que eu lido com o outro. O último hábito, o 7º hábito, é o afine o instrumento, ou seja, você está sempre revendo isso, que é o que nós chamamos de melhoria contínua. É o que no Japão nós chamamos de Kaizen, melhoria contínua. O 8º hábito é você, então, aprender a ouvir dentro de você essa sua voz. Aprender a ouvir o que o autoconhecimento fala para você. E aí nós temos 4 elementos muito importantes. Muito importantes. Muito importantes. O primeiro elemento importante do 8º hábito é o seu talento. É o seu talento. E aí eu gostaria de nos remetermos novamente lá na chave. Por isso, lá num dos primeiros programas nossos, eu pedi para que você pudesse escrever sobre a chave. Pegar realmente papel e caneta, pegar aí uma lapiseira e escrever o que é a chave. Chave, o C de conhecimento, o H de habilidade, o A de atitude, o V de valores e o E de estratégia. A chave, não é? Se você quiser acrescentar aí nessa chave um S, chaves, não é? Você tem aí ainda C de conhecimento, o H de habilidade, o A de atitude, o V de valores, o E de estratégia e o S. Qual é a solução que você vai trazer para a sua vida? Ninguém. A solução que você vai trazer para a sua vida não depende de ninguém. Depende única e exclusivamente de você. Então veja, o talento tem a ver com a chave. O que é o talento? Talento é aquilo que você sabe fazer muito bem feito. Percebe que você precisa de ir para dentro de você. Você precisa de mergulhar para dentro de você. Você precisa de escutar, de ouvir a sua voz. O que você faz que você faz muito bem feito? O que efetivamente você faz que você faz muito bem feito? Percebe? Isso é o seu talento. Isso é o talento das pessoas. Quando a gente fala para uma pessoa, fala, nossa, essa pessoa é muito talentosa. O que nós estamos querendo dizer para ela? Nossa, aquilo que ele faz muito bem feito. É isso. Quando nós falamos para alguém, essa pessoa é muito talentosa, não é? É isso que nós estamos dizendo para ela. O César é muito talentoso, né? O César é uma pessoa habilidosa, não é? Com as palavras, o César é uma pessoa habilidosa para ensinar, é didático para poder ensinar. O que nós estamos falando? O César é um cara talentoso. Aquilo que ele faz muito bem feito. Ele tem muito conteúdo, não é assim? A pessoa, de repente, está trabalhando numa determinada máquina, um marceneiro. Um marceneiro que faz uma peça ali artística, não é? Nossa, esse marceneiro ele é muito talentoso. O que nós estamos falando para ele? Nós estamos dizendo exatamente isso. Nossa, aquilo que ele faz muito bem feito. Um cozinheiro que cozinha uma coisa gostosa, uma coisa muito boa que você come, você aprecia aquilo lá, né? Te leva ao êxtase, não é assim? Aquele cozinheiro é um cozinheiro talentoso. O que nós estamos dizendo para ele? Puxa vida, aquilo que você faz muito bem feito, não é? Nós tomamos um vinho, você prova um vinho, degusta um vinho, e você diz, puxa, esse vinho é um vinho talentoso, não é? O que nós estamos querendo dizer? Aquele vinho foi muito bem feito, de uvas muito bem escolhidas, muito bem colhidas, tratadas, não é? E assim nós poderíamos dar exemplos aqui
né? Vários exemplos, não é assim? Ayrton Senna do Brasil, não é? Um piloto de Fórmula 1 talentoso. Por quê? Aquilo que ele fazia muito bem feito. Não era qualquer piloto que pilotava um carro daquele na chuva como ele pilotava. Não é assim? Percebe? Então, não é? Pessoas talentosas são aquelas pessoas que o que fazem muito bem feito. Não é? Então, o 8º hábito tem a ver com o talento, com o seu talento. Todos nós temos um talento. Todos nós temos um talento. Águita, querida Águita, foi minha aluna na faculdade, seja muito bem-vinda. E aí, que coisa boa, que bom ter você por aqui. Então, olha só. Obrigado, valeu, obrigado pelos parabéns aí, valeu, que coisa boa. Seja muito bem-vinda, coisa boa, obrigado. Então, olha só. Querido professor, obrigado, querida Águita. Aqui, nós estamos falando de talento. Olha só, a Águita, por exemplo, é uma fotógrafa talentosa, não é? Você está fazendo fotografia, não está, Águita? Eu andei vendo umas fotos suas, não sei onde que eu as vi, mas acho que foi na internet. Você está ainda fotografando, Águita? Não é? Posso dar um exemplo seu aqui? Não é? Então, olha só. Obrigado, imagina. Então, olha só. Sim, ela tá vendo a Águita? Então, olha só. O 8º hábito das pessoas altamente eficazes. O primeiro elemento importante, talento. A Águita, por exemplo, então é uma fotógrafa talentosa. Ou seja, aquilo que ela faz muito bem feito. E todos nós, como eu estava dizendo, todos nós temos um talento. Todos nós temos um talento. O que precisa de acontecer? Você descobrir qual é o seu talento. Qual é o seu talento? Não é? O que você faz e você faz muito bem feito. Você faz muito bem feito. Você faz, inclusive você faz com prazer. Inclusive você faz sem ninguém pedir. Você faz a hora que precisar. Você faz inclusive sem precisar. Não é? Talento, aquilo que você tem de melhor dentro de você. Então, o primeiro elemento importante dentro do 8º hábito, dentro dessa voz interior, eu identificar essa voz, não é? Que existe dentro de mim. O primeiro elemento importante é o que nós chamamos então de talento. Qual é o segundo elemento também extremamente importante? Muito importante. Eu falei, são 4 elementos. São 4 elementos muito importantes dentro do 8º hábito. Primeiro elemento, talento. Aquilo que você faz, e quando você faz muito bem feito. Isso é talento. Segundo elemento, paixão. Paixão. Não é o amor, é a paixão, ou seja, aquilo que você faz e você faz de maneira aquecida, aquilo que aquece o seu coração. Aquilo que te queima por dentro, aquilo que é a sua motivação, né? Motivação tem a ver com paixão. Motivação tem a ver com aquele movimento, aquele dínamo por dentro da gente, que você faz com muita vontade, né? Você faz explodindo, você faz sem ninguém pensar, você faz a hora que precisar, você faz de manhã, de noite, até dormindo você faz, não é? Então você tem o seu talento, aquilo que você faz muito bem. E paixão é quando você utiliza aquele talento de maneira muito forte, de maneira dinâmica dentro de você, de maneira motivada, não é? Se você precisar de fazer todo dia, você faz todos os dias. Se precisar de fazer de manhã, de tarde, de noite, você faz de manhã, de tarde, de noite, não é? Paixão.
aquilo que você é apaixonado em fazer, não é? Isso é paixão. Isso é o segundo elemento importante do oitavo hábito. César, como é que eu desenvolvo o talento? Como é que eu desenvolvo a minha paixão? Escute a voz interior. Você precisa de buscar dentro de você a sua voz interior. Lembra da chave? Por isso eu falei da chave lá no programa, uns 4 ou 5 programas desse nosso atrás. Os programas já estão todos gravados lá no YouTube, viu, gente? Entra lá no meu canal e vai lá assistir os programas. Assiste lá a playlist lá dos nossos programas, do Ponto de Encontro com César de Aquino. Tá lá no YouTube. Entra lá no meu canal, né? E se inscreva lá no meu canal. Aciona lá, né, as notificações lá para você poder receber sempre coisas novas lá. Tá tudo lá gravado, gratuito. É só entrar lá né, e assistir. Tá tudo lá pronto. Essa aula da chave já está lá gravada. Chave tem a ver com a chave. Conhecimento, habilidade, atitude, valores, estratégia. O oitavo hábito tem a ver com a chave. Primeiro elemento importante, talento. Segundo elemento importante, paixão. Aquilo que você faz de maneira apaixonada. Aquilo que você faz, seu coração aquece. Aquilo que você faz de maneira muito feliz, você faz de maneira muito prazerosa, não é? Você pega, por exemplo, né? Pegar o exemplo da Águeda aqui, fotografia, né? Tem pessoas como a Águeda que fotografa o tempo inteiro, não é? Porque tem paixão por isso, tem um olhar diferente. Todo fotógrafo tem um olhar poético. Fotógrafo enxerga coisas que a gente não enxerga, não é? E isso já é natural do ser humano, né? Aquilo que você vê eu não vejo. E aquilo que eu vejo você também não vê. Não é assim? Isso já é natural do ser humano, né? Tudo aquilo que eu vejo você não vê. Não é assim? Tudo aquilo que você vê eu também não vejo. Agora, o fotógrafo, ele vê coisas que a gente não vê. Ele tem foco para determinadas cenas que a gente não consegue ver. Não é isso? Então, olha só, esse é o talento do fotógrafo. Um cozinheiro que faz uma boa, né? Que faz um bom prato, um prato gostoso, não é assim? Ele faz com prazer, ele faz com energia, ele coloca tudo ali, toda a sua paixão, e ele faz prazerosamente. Eu tenho um amigo, o Eric, ele faz um peixe maravilhoso. Comer um peixe que o Eric faz, a gente não come em lugar nenhum, não é? Pode ser qualquer peixe. Um peixe que ele faz é um peixe diferente. Não é? Ele não é cozinheiro, não é? Ele faz porque ele gosta de fazer. Né? Ele faz porque ele tem prazer de fazer. Percebe isso, gente? Então, paixão, né? Talento, isso é a sua voz interior. Isso tem muito a ver também com o que nós chamamos de psicologia positiva. Dentro da psicologia positiva, isso é chamado de flow. Ou seja, é aquilo que você faz que você entra em flow. O que é o flow? Aquilo que você, sabe, você flutua, né? Aquilo que você está fazendo, quando você está fazendo, o tempo para em torno de você. Não é? Quando você está fazendo aquilo, o tempo para à sua volta. Parece que só existe você naquele espaço e tempo, não é assim? Parece que você entra num vácuo, não é? Não tem espaço, não tem tempo, não tem nada, não é assim? Talento e paixão. Então, o oitavo hábito, a voz interior, você escutar o que o seu autoconhecimento diz para você, tem a ver com 4 elementos extremamente importantes. Extremamente importantes. Primeiro elemento, talento. Aquilo que você faz e você faz muito bem feito. César, como é que eu descubro qual é o meu talento? Vai te observando. Observe você. Não tem outra maneira. Não é alguém que vai chegar para você e falar assim, você é muito talentoso nisso. Não. Você precisa de observar. Você precisa de observar você fazendo algumas coisas. Por isso o exercício da chave.
O exercício da chave, você escrever sobre o que você conhece, você escrever sobre as suas habilidades. O que é habilidade? Como que eu coloco meu conhecimento em prática. Isso é habilidade. Habilidade é colocar o conhecimento em prática, não é? Atitude, quais são as minhas atitudes? Qual é o meu desejo central? Qual é a minha atitude central? Qual é a minha vontade central? Aquela vontade, aquele desejo que eu tenho lá no cerne do meu ser. Então, colocar o conhecimento, eu saber o que eu sei, colocar o que eu sei em prática com vontade de fazer, não é? A vontade, o desejo de fazer. Quais são os meus valores, os meus princípios básicos? Aquilo que é muito importante na minha vida. Então, meu conhecimento, eu coloco o conhecimento em prática, não é? Com vontade e com os princípios que eu tenho, morais, éticos, né? Princípios, principalmente com princípios morais. Não é assim? E a estratégia. Aí nós temos a chave, lembra? C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude, V de valores e E de estratégia. Como que eu faço para colocar isso em prática? Se você faz o exercício da chave, se você pensa nele um pouco, você vai descobrir qual que é o seu talento. Você tem o caminho para descobrir qual é o seu talento. E aí você vai perceber então o seu talento. Percebido o seu talento, observe se você faz aquilo com paixão. Ou seja, você faz sem precisar de ninguém pedir. Você faz a qualquer hora, a qualquer momento. Quando você faz com uma felicidade que só você tem. Que só você tem. Gente, é o que eu faço aqui, por exemplo. Quando eu estou dando aula, não é? Eu estou em flow, parece que o tempo para à minha volta. Isso é a minha paixão. Trazer aqui conhecimento para vocês. Trazer aqui a minha experiência para vocês. Trazer a minha experiência de vida. 30 anos de profissão, 30 anos de estrada, mais de 80 mil horas de treinamento, mais de 500 empresas atendidas, mais de 300 líderes atendidos. Transformei a vida de mais de 300 líderes já na minha vida. Eu tenho na minha vida essa experiência. 30 anos de experiência, 30 anos de estrada. Isso é minha paixão. Entendeu? Esse é o meu talento, é o que eu sei fazer. É o que eu sei fazer, transmitir conhecimento para as pessoas. Entregar conhecimento para você. Não é? Agora, o que você vai fazer com ele, não é? Aí hoje eu não posso fazer nada. Percebe? Esse é o meu talento. Essa é a minha voz interior. Esse é o meu 8º hábito. Por isso que eu preciso de fazer sempre, por isso que eu preciso da ajuda de vocês, para eu poder estar fazendo sempre isso, dentro de uma mentoria, aqui nas lives, numa consultoria, numa palestra, é isso que eu preciso de fazer. Então, isso é a minha felicidade, isso é o meu talento, isso eu faço com paixão, eu faço de maneira gratuita, se precisar, não é? Isso são 2 elementos extremamente importantes do 8º hábito. Dentro do 8º hábito tem 4 elementos extremamente importantes. Hoje nós já vimos 2 deles. Os 2 próximos elementos na nossa próxima quinta-feira, porque nós já encerramos o tempo aqui hoje. Que coisa boa, gente! Ponto de encontro. Hoje eu pude ver várias pessoas que fazem parte, que fizeram parte da minha história. A Águida foi minha aluna, querida, não é? Érica, minha querida amiga, né? Crescemos juntos. Que coisa boa. O Rômel tá chegando agora, Rômel. Pô, ô Rômel, começa às 7 horas, cara. Agora que você tá chegando. Ô André aqui também, ó. O André também foi meu aluno. Que coisa boa. O André é dono da One Academia. Precisar de uma atividade física, vai lá na One. Não é isso? Que coisa boa, tá vendo? Olha só que maravilha hoje, hein? Que maravilha hoje. Hoje foi fortíssimo nosso ponto de encontro. Ponto de encontro com César de Aquino, todas as quintas-feiras, às 19 horas. Não é? Que coisa maravilhosa. Beleza. Show de bola. Bom demais, gente. Bom demais. Gratidão. Gratidão enorme. Gratidão enorme. Hoje falamos do 8º hábito. Não é? O 8º hábito, a voz interior, a voz do seu autoconhecimento. O que o seu autoconhecimento fala para você? Falamos dos 2 principais elementos, dos 2 elementos importantes, não é? Dos 2 elementos importantes aqui do 8º hábito, não é? Talento e paixão. Na nossa próxima quinta-feira, 2 outros elementos importantíssimos do 8º hábito. Vamos ver aqui o que o Costa Portuga está falando aqui. Grande abraço, César, minha esposa Vanessa Paiva, minha esposa... Ah, que beleza! Vanessa Paiva é sua esposa.
e foi sua aluna e me indicou sua live. Ah, que coisa maravilhosa! A Vanessa, sim, a Vanessa lá da JBS, é isso mesmo? Se não me engano, eu acho que sim, né? Eu adorei, obrigado, que coisa maravilhosa, cara. Seja muito bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo, esteja sempre conosco aqui. Eu fico muito satisfeito de poder estar entregando esse material para vocês aí, como eu já estava dizendo agora há pouco, né? É a minha paixão, não é isso? Ah, lá, exatamente, a Vanessa lá da JBS, que coisa maravilhosa, que maravilha! A Vanessa, nós estamos aí no namoro já há alguns dias para ver se a gente consegue encaixar um evento lá na JBS, mas eu acredito que vai dar tudo certo, se Deus quiser, né? Ou agora, num próximo movimento, a gente vai poder estar junto lá, fazendo um trabalho maravilhoso lá. E você, meu amigo, esposo da Vanessa aí, o Costa, né? Seja muito bem-vindo também, beleza? Segue a gente lá, esteja sempre conosco, para a gente poder entregar cada vez mais materiais para vocês aí. Queridos, até a próxima quinta-feira, ponto de encontro, às 19 horas, ponto de encontro com César de Aquino, um bom jazz, uma boa conversa, bastante informação, bastante conhecimento. Obrigado a vocês, gente. Fortíssimo abraço. Fiquem com Deus, boa semana, beijo no coração e até a próxima quinta-feira no ponto de encontro com César de Aquino. Sou eu, gente. Bora lá. Fiquem com Deus, um abraço.